Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra cantada. Obrigado pelas expressões de adoração que a gente pode ter aqui juntos, Senhor. Portanto, Senhor, que em nome de Jesus, nessa manhã, o Senhor encontre aqui verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Que em nome de Jesus, o nosso coração de fato e de verdade esteja rendidos a Ti. E que a nossa mente também, Senhor, esteja cativa ao Senhor. Para que a gente possa ouvir a Tua palavra, Deus. E não só ouvi-la, mas que ela encontre lugar no nosso coração e cause transformação em nós. Esse é o nosso desejo. Porque nós cremos num Deus que nos transforma. Um Deus poderoso para fazer nova todas as coisas. Portanto, Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração nessa manhã. Fala ao nosso coração, Senhor. Porque nós queremos sair daqui hoje transformados pela Tua graça e pelo Teu poder. Em nome de Jesus, Deus, que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Você pode se sentar, meu irmão. Nós vamos continuar no nosso assunto da semana passada, da semana retrasada, que é sobre adoração, que é sobre uma vida vivida de devoção a Deus. E esse tema tem nos exortado a viver essa vida de entrega a Deus. Porque a vida de adoração é aquela que reconhece o que Deus fez por nós através de Jesus Cristo e as misericórdias dele que não tem fim. Então, uma vida de adoração reconhece isso. Reconhece que hoje pela manhã o Senhor renovou as suas misericórdias e por isso nós estamos aqui. Por isso a gente pôde ter a graça de Deus de vivermos mais um dia. O texto de hoje, o nosso texto, está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Então, se você já quiser abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, nós vamos estudar hoje a porção que está ali nos versos 15 a 20 desse capítulo. A carta de Efésios, assim como a de Romanos, como a gente estudou na semana passada, ela é também dividida em duas seções. Os capítulos 1 ao capítulo 3 falam da posição que o crente em Cristo tem. Ou seja, o que é que Deus fez por nós? O que é que Deus nos proporcionou para que hoje nós fôssemos cristãos? O que é que Deus fez por nós para que hoje a gente estivesse aqui? Ou seja, ele fala de doutrina. Os capítulos 4 ao capítulo 6 falam da prática do cristão. Ou seja, como nós devemos viver, é o dever de todo cristão. O objetivo é que a realidade do céu se manifeste na prática da vida terrena. Você se lembra de quando Jesus estava no barco com os discípulos, essa passagem é muito conhecida, e veio uma tempestade sobre eles e Jesus dormia no barco. Enquanto os discípulos estavam ali preocupados, achando que iam morrer, Jesus estava dormindo. E aí eles acordam Jesus dizendo: o Senhor não se importa que a gente vai morrer? E aí Jesus levanta, repreende o mar, repreende o vento, vem a bonança, tudo se acalma e ele diz para aqueles homens: vocês têm pouca fé. Porque a realidade que Jesus vivia é a realidade do reino de Deus. E a que aqueles homens estavam vivendo até então é a realidade terrena, onde tem as suas tempestades. Então, a vida de adoração, a vida de devoção a Deus nos leva a entender e a experienciar, é isso que a gente viu na semana passada, esta realidade do reino de Deus. Essa realidade que mesmo no meio da tempestade a gente encontra bonança, a gente encontra alívio. Então, uma vida de adoração, uma vida de devoção nos leva a experimentar isso.
Então, depois de Paulo exortar sobre a unidade em Cristo, que é o tema central de Efésios, é Jesus mostrando como judeus e gentios agora são um povo só. Um povo em Cristo, eles são unidos, coisa que parecia ser impossível, agora é possível através de Jesus. Esses dois povos seriam um povo só. Até o capítulo 4, Paulo fala sobre isso, ele exorta sobre a unidade em Cristo Jesus. Então agora ele chama os cristãos a viverem como imitadores de Deus. É assim que o texto de Efésios 5 começa, no versículo 1. Então o foco muda de o que não fazer, dos versículos 3 a 14 do capítulo 5, e aí ele cita escuridão, imoralidade, desobediência, vergonha. Então o foco muda disso para o que fazer, que é o nosso texto, nos versos 15 a 20, que é andar na luz, com sabedoria e com louvor. A adoração consciente que nós vimos na semana passada, e se porventura você não viu, tem no YouTube essa mensagem, você pode assistir, de Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, nos ensina que a vida é um sacrifício, mas um sacrifício de louvor. Não é um sacrifício penoso, mas é um sacrifício que nos leva ao prazer de adorar a Deus. Agora, Efésios nos mostra como essa vida de sacrifício se manifesta na gestão do nosso tempo, que é um dos assuntos aqui, na nossa fala e na nossa atitude, e também no nosso coração. Então, a adoração que agrada a Deus, ela se expressa de uma vida cotidiana, não é uma vida domingueira, não é uma vida que a gente leva aqui, dentro de um templo, dentro de um auditório, dentro da igreja, mas ela se expressa no dia a dia, através da sabedoria na gestão do nosso tempo e através da plenitude do Espírito Santo e do louvor contínuo. Então, vamos ler, por favor, Efésios capítulo 5, versos 15 a 20, que nos diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com o vinho, porque isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora a gente vai ver 4 pilares aqui dessa adoração diária. O primeiro deles é a adoração na gestão sábia do tempo. Coisa que é escassa hoje em dia, não é? O tempo. A gente sempre conversa com algumas pessoas e a gente pergunta para as pessoas como elas estão. E a resposta de uma maneira assim, quase que total é na correria. Nem bem, nem mal, né? Como é que você está? Na correria. Porque o tempo é escasso. E a nossa vida é uma loucura todos os dias. Então, o nosso texto aqui, ele começa com essa palavra portanto, que se refere ao que vem antes, obviamente, que é esse alerta que Paulo traz contra as obras das trevas. Então, você vai ver ali no capítulo do versículo 3 até o 14, que Paulo está alertando os seus leitores a respeito das obras das trevas. Coisas como imoralidade sexual aparecem ali, toda impureza e avareza. Ele diz que coisas que não devem nem sequer ser mencionadas entre o povo cristão, lá no verso 3. Essas coisas são típicas de quem não está em Cristo. Porque lembra, o capítulo começa com a palavra, com esse versículo: portanto, sejam imitadores de Deus. Paulo está falando com um cristão aqui,
com gente que anda com Deus. Então ele está dizendo que coisas como essa, que habitam nas trevas, não devem nem sequer ser mencionadas entre o povo cristão. Ele termina essa parte fazendo uma paráfrase de Isaías 60. Na verdade, ele dá ele não cita o versículo, mas ele faz essa paráfrase, ele fala algo que lembra muito o que está escrito em Isaías 60. Ele diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Porque agora a palavra é para os imitadores de Deus. Então, veja, essa vida de trevas, de imoralidade sexual, de coisas impuras, de avareza, de uma lista de coisas que ele coloca aqui dos versos 3 ao verso 14, não são coisas que o povo cristão deve sequer mencionar. Então Paulo está dizendo aqui que se porventura alguém vive numa dessas coisas, se porventura ele anda distanciado de Deus, se porventura ele ainda não tem um relacionamento íntimo com Deus, se porventura ainda há avareza em seu coração, se porventura ainda há algum tipo de imoralidade sexual nessa vida, se porventura alguma coisa dessa ainda habita no seu coração, ele diz: desperte, porque você está dormindo. É hora de você acordar. Levante-se dentre os mortos, porque Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Então, se eu e você estamos em pecado, significa que nós estamos mortos espiritualmente. Mas nós sabemos que há uma solução, graças a Deus. Porque o mesmo texto de Romanos diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, que o Isaías leu aqui no início do culto. Este Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. E louvado seja Deus por isso, porque todo aquele que nele crê não é confundido. Deus o transforma em filhos, segundo João 1,12. Todos que recebem a Jesus como seu Senhor e Salvador, então, é convidado a se juntar à família de Deus e tem o sobrenome acrescentado ao nome, Filho e Filha de Deus. Que coisa maravilhosa. É quando um pecador desperta de um sono que pode ser eterno. E ele acorda desse sono e ele se levanta dentre os mortos, porque Cristo o iluminou. E aí você deve estar pensando assim: como é que Cristo pode me iluminar? O Salmo 35, se eu não me engano, diz que todos que olham para Ele serão iluminados. Basta você olhar para Ele. Romanos 10 vai dizer que se com a tua boca você confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor, e no seu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então você despertará desse sono, e a sua morte espiritual não mais existirá, porque Cristo venceu a morte. Ele não permaneceu morto, Ele ressuscitou. Então, para início de conversa, a gente precisa entender isso. Isso é ser imitador de Deus. Todo aquele que está em Cristo e vive uma vida para Cristo, de devoção a Ele. Então, a palavra agora é para esses. Eu devo perguntar então para você: como é que está a sua vida? Você está em Cristo? Você já é um imitador de Deus? Você já despertou desse sono? Fica essa reflexão no seu coração.
Mas em nome de Jesus eu quero que nessa manhã ainda você saia daqui crendo que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador e declarando isso publicamente. E crendo no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos e a sua vitória completa e definitiva contra a morte. Ele diz então: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Trata-se de um chamado urgente à intencionalidade no viver. O cristão, ele não pode viver no piloto automático. Ele liga um botãozinho, ou dá a corda e ele sai vivendo o seu dia no piloto automático, e vive as coisas de uma forma automática e vai vivendo, como diz o profeta do caos, deixando a vida o levar, né? Ou pior ainda, empurrando a vida com a barriga. Ter cuidado aqui, que ele se refere, é ter prudência. Você já andou com uma xícara de café cheia até a boca? Alguém serve um café para você e fica até a boca assim, aí você precisa sair do ponto A para o ponto B. Como é que você anda, né, com aquela xícara de café? Precisa ter muito cuidado. Porque se você derramar aquilo, você vai sujar tudo e pode se queimar ainda. A vida cristã é assim. É andar com uma xícara de café quente o tempo todo. Tomando cuidado com quem, às vezes tem algum distraído que anda de costas, já viu isso? A pessoa dá ré assim, você está com a xícara de café e você precisa tomar cuidado. Diligência para perceber como você anda vivendo. É isso que nós precisamos. Mas só é possível perceber se nós estamos vivendo de uma maneira condizente com o que Deus quer, se a gente o conhece. Se a gente conhece a sua palavra e os termos dela. E se também nós temos boas referências com quem a gente pode contar. A ideia aqui da maneira de viver é a forma que nós regulamos a nossa própria vida. Como nós nos comportamos no dia a dia, como nós trilhamos o nosso próprio caminho. Então, antes de avançar aqui no texto, por enquanto a gente viu só a primeira linha dele, eu preciso perguntar mais uma vez: qual é a maneira que você tem vivido? Sua vida reflete uma vida que foi alcançada, regenerada e transformada por Cristo? Ele continua a frase, ele diz: e vivam não como tolos, mas como sábios. Os cristãos devem ser sábios e cuidadosos em tudo, absolutamente tudo. O sábio é aquele que entende e aplica a vontade de Deus. O tolo, não. O insensato é aquele que ignora o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, o que Deus quer para a sua vida. E aí Paulo vai dizer aqui que a gente precisa viver esses dias aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. O cristão, ele não só deve cuidar com o seu comportamento, mas ele também precisa ser cuidadoso também com o uso do seu tempo. Olha que coisa interessante. O uso do nosso tempo, a forma como a gente trabalha com o tempo que nós recebemos todo dia de manhã, quando as misericórdias de Deus se renovam, é uma orientação bíblica para nós. O uso do tempo pode ser negativo se ele não for investido para o bem. Olha só o que diz o Salmo 90, versículo 12. Diz assim: ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então veja que não é viver do jeito que dá, não é acordar pela manhã e vamos ver no que dá esse dia,
mas a gestão do nosso tempo, a vida vivida a cada segundo do nosso dia, ela glorifica a Deus. Ela, pelo menos, deveria glorificar a Deus. Outras versões traz aqui, em vez de aproveitar bem o tempo, diz redimindo o tempo. A palavra original que dá a ideia de compra. É como se nós comprássemos o tempo. É como se o tempo fosse, e de fato ele é, valioso. E cada momento da nossa vida custasse caro. O que se torna em uma bela oportunidade, meus irmãos, de comprar ou de redimir esse tempo para fazer dele o bem. Essa sabedoria, ela é especialmente necessária nessa época que a gente vive, em que os dias são maus, em que os caminhos da santidade não estão sempre tão claros, até que se reflita sobre a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. É o que nos baliza, é o que nos orienta, é a luz que ilumina o nosso caminho. E aí então a gente possa fazer discernimento da vontade de Deus. O nosso tempo então é como um recurso que está sendo roubado nesses dias maus. E a sabedoria que a gente precisa é de comprar de volta cada momento desse e investi-lo no reino de Deus. O que tem roubado o seu tempo? A adoração que agrada a Deus começa na sua agenda. Onde você está gastando o tempo que Deus lhe deu? Quanto tempo você gasta ou você perde com distrações que não têm propósito nenhum? Aproveitar, resgatar ou remir o tempo aqui é adorar com a sua vida e essa vida sendo produtiva. O segundo pilar aqui sobre esse estilo de vida que é proposto para nós pela sua palavra, pela palavra de Deus, é a adoração no conhecimento da vontade de Deus. A gente falou aqui sobre aplicar a vontade de Deus, né? Discernir a vontade de Deus. Mas como é que é isso? Qual que é a vontade de Deus para mim e para você, hoje? No verso 17, ele diz que a gente precisa compreender isso. Qual que é a vontade de Deus para mim e para você? Ele diz lá no verso 17, por essa razão não sejam insensatos. É um apelo aqui para que não tenhamos falta de entendimento espiritual. É um apelo para a gente abrir os nossos ouvidos espirituais e entender de uma vez por todas. Insensato é alguém tolo, que não vê sentido nas coisas, que não consegue refletir sobre a verdade da palavra de Deus. É alguém sem razão. Nós precisamos aprender a ver sentido no que Deus ensina em sua palavra. Ele diz aqui, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. De novo, qual é a vontade do Senhor? A vida cristã não é um mistério indecifrável. Puxa, essa vontade do Senhor é um mistério tão grande para mim que eu sempre quis saber. Oba, hoje eu vou saber. Será? Porque eu estou perguntando e ninguém está me respondendo, porque eu também queria saber. Mas Deus revelou a sua vontade. O adorador maduro, ele busca ativamente o entendimento dessa vontade de Deus. Sabe onde? Primariamente na sua palavra.
a vontade de Deus está expressa aqui. De capa a capa. Toda a vontade de Deus está aqui, para mim e para você. E além da palavra, nós temos a oração, que nos conecta a Deus. Qual é a vontade de Deus que o apóstolo Paulo está falando aqui? A vontade de Deus é que nós apliquemos as orientações gerais de Deus para a vida que são encontradas na sua palavra. Então Paulo está dizendo assim, você quer fazer a vontade de Deus? Coloque em prática o que você lê na palavra de Deus. Deuteronômio 29 diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. E aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. As coisas encobertas de Deus pertencem a Ele mesmo. Aquilo que não está aqui é dele, não nos diz respeito. Mas as coisas reveladas nos pertencem, não só a nós, aos nossos filhos também. A gente viu aqui na conversa com o André e com a Lara. Aquilo que eles creem, aquilo que eles receberam de Deus, eles precisam passar para o José. E não é neste momento aqui no domingo, é para sempre. É para o resto da nossa vida. Mas para que a gente cumpra todas as palavras dessa lei. Então, entender a vontade de Deus resume as duas filosofias de vida descritas aqui nos versos 1 a 17 desse capítulo. A filosofia do estilo de vida do mundo, que é caracterizada por trevas imorais e espirituais, e a filosofia do viver piedoso, daquele que se dedica a Deus, que é caracterizado por luz moral e espiritual. Seu objetivo é imitar a Deus. É imitar a Deus na sua graça e no seu amor. Portanto, meus irmãos, a vontade de Deus é que nós vivamos em obediência, praticando a sua palavra, nos relacionando intimamente com Ele e com os nossos irmãos. Tudo isso por meio da palavra e da oração. Então, a adoração que agrada a Deus está revelada, nós já a temos. Você não pode adorar a Deus com a sua vida se você não sabe o que Deus espera de você. O tempo que você investe na oração, na leitura, na meditação da Bíblia, é um ato de adoração, que orienta absolutamente toda a sua postura cotidiana. O que você vai ser no dia a dia, no seu trabalho, na escola, seja onde for, vai depender do seu tempo de comunhão com Deus. Martinho Lutero, quando ele tinha a agenda cheia, quando no outro dia ele tinha um dia de muitas demandas, de muito trabalho, ele dizia assim, a minha agenda está tão cheia hoje, mas tão cheia, que eu acho que eu vou passar as primeiras 3 horas do dia orando. Porque ele entendia que a intimidade com Deus o auxiliava, o ajudava em absolutamente tudo na sua vida. O terceiro pilar aqui é a adoração e o enchimento do Espírito Santo. No verso 18, o apóstolo vai fazer um contraste entre a embriaguez e o enchimento do Espírito. Ele diz assim, não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Paulo faz então este forte contraste aqui, né? Que coisa estranha, falar de embriaguez e do enchimento do Espírito. Porque a embriaguez é a busca por uma euforia, um êxtase, mas passageiro, descontrolado, que leva à dissolução, leva à desordem, leva à bagunça, leva à perda do autocontrole. O embriagado, ele é levado à devassidão ou dissolução.
para ações descontroladas, desperdício, vergonha, tristeza. Leva a uma experiência que o deprime, que causa insensatez, leva a pessoa a ser dominada pela bebida. Mas em vez de se embriagar com vinho, deixem-se encher do Espírito, diz ele. O verbo grego aqui está no presente contínuo. Indica que é uma ação contínua, de hábito, que precisa ser praticada constantemente. Trata-se aqui de um indivíduo que ele é controlado, que ele é influenciado pelo Espírito Santo, não pela bebida, mas pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito é a fonte da verdadeira alegria, é a fonte de todo o controle, de todo o poder que a vida cristã precisa. Veja que Paulo expressa aqui uma exortação negativa, o que os santos que eles devem parar de fazer, junto com uma ordem positiva, o que os santos precisam começar a fazer. Então, enquanto o vinho pode controlar a mente e arruinar o juízo, o enchimento do Espírito leva o autocontrole pela manifestação do fruto do Espírito, que começa a ficar evidente em nós. Pela manifestação das virtudes que o fruto do Espírito gera em nós. Quais são elas? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. As 9 marcas, as 9 virtudes do fruto do Espírito encontradas lá em Gálatas 5, 22 e 23. Então a ordem para mim e para você é: deixem-se encher. É um imperativo no presente aqui. Não se refere a um encher-se de uma vez por todas, mas é um padrão regular da vida. É todo dia, é todo instante. É a cada vez que você se encontra com Deus pela sua palavra, deixe-se encher. É a cada conversa espiritual que você tem com alguém, deixe-se encher. É a cada relacionamento que você tem com um irmão, deixe-se encher. É a cada música cantada no louvor, deixe-se encher. É a cada mensagem bíblica que você ouve, deixe-se encher. É a cada palavra que você profere a respeito de Jesus, deixe-se encher. Em todo instante. Veja também que esse imperativo está no plural, é deixem-se, que significa que a ordem não é só para um indivíduo, mas para toda a comunidade. Há alguns exemplos aqui de enchimento do Espírito que eu quero destacar. Os apóstolos no Pentecostes, lá em Atos 2:4, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O Espírito ia capacitando aqueles homens a falar na língua nativa de cada um dos seus ouvintes, que podiam entender a mensagem. Aqui o milagre da oração em línguas é que ela se torna entendível para quem está ouvindo. Pedro diante do Sinédrio, lá em Atos 4:8, diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse e começou a pregar. Então mesmo Pedro, olha só, que havia negado a Jesus há um pouco de tempo atrás, agora está cheio do Espírito Santo, pregando, anunciando a Cristo. Estevão, o primeiro mártir, Atos 6:5 diz que elegeram Estevão quando elegeram os diáconos, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo capacitou Estevão para realizar milagres, você vê isso já no versículo 8 do capítulo 6 de Atos. Você vê Estevão pregando com intrepidez no capítulo 7 de Atos. E você vê Estevão no momento da sua morte, sendo apedrejado, tendo uma visão do céu aberto e o Filho do Homem de pé ao lado de Deus, cheio do Espírito Santo. Essa é a única menção de Jesus de pé na Bíblia, ao lado de Deus.
porque sempre Jesus está sentado à destra de Deus. Mas quando Estevão, cheio do Espírito Santo, morre por Cristo, Jesus se levanta para recebê-lo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Barnabé, Atos capítulo 11, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, o enchimento do Espírito Santo aqui em Barnabé está ligado diretamente à descrição dele como homem de bem. E está ligado também ao crescimento da igreja. Olha que coisa interessante. Aqui a gente vê que o enchimento do Espírito Santo produz uma virtude moral, homem de bem, e é um fator essencial para a expansão do Evangelho. Porque diz aqui que muita gente se uniu ao Senhor. Então a adoração que agrada a Deus, ele é sobrenatural. O louvor e o serviço que fluem de nós como igreja, cheia do Espírito Santo, não vem da nossa força, não vem de quem nós somos, não vem do quão bom a gente faz as coisas, não vem da nossa carnalidade, mas vem da entrega diária ao controle do Espírito Santo. É o Espírito e não o vinho a nossa fonte de alegria e de movimento. Por último, a adoração na expressão de louvor e gratidão a Deus. Por fim, o resultado direto do enchimento do Espírito Santo é o louvor e a gratidão. Ele diz assim: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Estar cheio do Espírito Santo, meus irmãos, resulta numa pessoa alegre, numa igreja com pessoas alegres e cheias do Espírito Santo. E essa igreja será conhecida pelo seu louvor e pela sua gratidão a Deus. Quando Paulo fala desses salmos, hinos e cânticos, ele está falando provavelmente das expressões de louvor que ele via naquelas igrejas. Pelos salmos que eram os textos bíblicos disponíveis. Salmodiar, cantar ou declarar os salmos é uma expressão de louvor, de adoração. Hinos, que eram louvores a Cristo, que provavelmente eram composições contemporâneas. Então, os hinos antigos que nós cantamos, um dia já foi novo. Um dia já foi um cântico, uma novidade no meio da igreja. Eles adoravam com cânticos de composição dos próprios irmãos. E cânticos espirituais, que eram provavelmente aqui expressões espontâneas, pessoais. Como se alguém aqui, ouvindo tudo isso, levantasse do nada e começasse a dizer: Deus é bom. Deus é bom. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Eu achei que ia acontecer. Poxa vida. Não rolou. Tudo precisa ser feito, meus irmãos, com o coração. É o coração que nos impulsiona, mas o coração transformado. O que quer dizer que a música, a poesia, as expressões de arte, as expressões de louvor devem ser com um coração, ou seja, com sinceridade, com intimidade, com devoção a Deus. Eu posso fazer uma escultura, mas se o meu coração transformado estiver devoto ao Senhor naquele momento, eu posso entregar essa escultura a Deus como minha expressão de adoração. Eu posso escrever uma poesia e declamar para vocês essa poesia, mas se o meu coração transformado estiver direcionado a Deus, essa poesia chegará aos ouvidos e às narinas de Deus como louvor. Mas precisa ser de coração.
Eu posso vir aqui, sentar nesses bancos e quando a banda tocar, eu me levantar e cantar junto com eles, mas de coração. Então, será uma expressão de louvor e adoração a Deus. E aí ele conclui dizendo assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o clímax. O louvor que sai dos nossos lábios e a ação de graças é a marca da adoração contínua de todo dia. Em todas as circunstâncias. E sempre, sempre feita sob a autoridade e mediação de Jesus Cristo. Por tudo o que o Senhor tem feito. Ó, a gente cantou isso aqui agora, hein? A gente só precisa ser grato. O que é que o Senhor tem feito por mim e por você? Precisa brotar do nosso coração gratidão. E essa gratidão precisa ser expressão de adoração, de louvor a Deus. O mínimo que nós temos para sermos gratos ao Senhor hoje é: Senhor, muito obrigado pelo ar que respiramos. Muito obrigado, Senhor, porque hoje eu pude acordar e estar aqui. Orar ou louvar em nome de Jesus significa orar com fé, confiando nele, somente nele, como nosso mediador, o nosso único mediador, com o nosso Deus e Pai no trono da graça. Você quer chegar a Deus? É só através de Jesus. Não tem outro. Não existe outro mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Somente Cristo Jesus. A adoração que agrada a Deus, então, ela é cheia de expressões e de gratidão. A nossa boca deve ser um instrumento de louvor e de encorajamento mútuo. Porque ele diz ali: falando entre vocês. Mesmo nas dificuldades, a gratidão incondicional é o louvor mais doce que chega ao coração de Deus. Eu quero concluir dizendo para você que a vida do adorador que agrada a Deus é aquela que resgata o tempo, o que faz dele sábio, o que torna essa pessoa uma pessoa sábia. É também aquela que busca o entendimento da vontade de Deus, sempre orientado pela sua palavra. É aquela que é cheia do Espírito Santo, ou seja, que é controlada pelo Espírito. E é aquela que expressa louvor e gratidão a Deus. Portanto, a adoração não é apenas um momento na liturgia do culto. Não se trata daquelas 5 músicas que a gente cantou aqui. Mas é a postura constante de uma vida controlada pelo Espírito Santo. Uma vida controlada pelo Espírito Santo é uma vida que adora a Deus, com as suas atitudes, com as suas palavras, com seu coração. Portanto, eu quero deixar 3 perguntas para você. Se a sua agenda fosse o seu culto, o que é que ela estaria adorando? Ou quem? Segunda pergunta. O que você precisa comprar de volta hoje? O tempo gasto com coisas supérfluas? O tempo dedicado a preocupações? Ou o tempo roubado pelo ócio? E a terceira pergunta: sua vida diária tem sido marcada por cânticos espirituais, ou seja, expressões de adoração voluntárias, espontâneas, e ações de graças, ou por murmuração e contendas? Que Deus nos abençoe a viver uma vida de adoração cheia do Espírito Santo. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra.
que nos exorta, que nos encoraja, que nos alimenta. Que hoje, Senhor, nós possamos sair daqui entendendo que a adoração é um estilo de vida, mas uma vida de imitadores de Deus que são cheios do Espírito Santo. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, dá-nos da Tua graça de compreendermos a Tua vontade que está expressa na Tua palavra. E que Deus, o nosso Pai, que a graça do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém.